A paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou fazer essa análise, né? Nós temos o Josafá Agra, ele é um crítico da CCB, se diz crítico, né? Coloco ele mais como opositor, mas tudo bem, vamos lá. Ele faz análise dos cultos da CCB. Nós temos o culto online e o Josafá Agra faz análise dele dos cultos. E como se ele fosse, né, a pessoa preparada para fazer esse tipo de análise. Então, já que ele é a referência, eu procurei aqui, ele tem uma igreja online, né? Interessante, aqui cabe uma observação. Ele tem uma igreja online, mas agora ele precisou se reunir fisicamente, ele precisou de um templo, né? Inclusive diz ele que esse templo era da congregação, né? Diz ele. Então ele precisou de um templo da congregação e vai usar até o inário da congregação, que era o inário 4, que é o inário feito pela congregação. Então ele precisou de tudo da congregação, né? Para fazer a reunião da igreja online dele, né? Então, eu procurei aqui o mais recente que eu consegui achar. Deve ter tido outros cultos, né? O que eu vi aqui no canal dele foi esse, tá? Então, para fazer uma análise, vamos ver a referência em cultos, né? Vamos ver a referência em cultos. Então, tá aqui, tá? Eu vou colocar lá, tudo a seu tempo, é o título, João capítulo 2, 11/1/2025, foi o que eu achei aqui, tá? Deve ter tido outros cultos, aqui que eu consegui achar foi esse. Tá? Então, o nome da igreja dele, Igreja do Caminho de Jesus Cristo, é uma igreja online do canal do Josafá Agra, ok? Então, lembrando aqui, ó, são 54 minutos de pregação dele, do culto dele aí, não é 54 minutos de pregação, mas do culto dele aí. Então, talvez eu vou cortar algumas coisas no meu vídeo, até também vou adiantar algumas coisas do culto dele, que tem certas coisas que não cabe análise, ok? Então vocês vão ver editado, mas qualquer coisa vocês conseguem lá no canal dele. Eu fui lá e vi esse culto, vocês podem ver o culto dele na íntegra, tá? Você pode analisar o culto dele na íntegra. Então, tá lá disponível, eu consegui, vocês também conseguem. Então eu posso pular à vontade aqui. Eu também vou aumentar a velocidade. Vamos aumentar para 2 aqui, isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver esse culto aqui, vamos fazer a análise. Todos com a palavra de Deus na mão, aberta, no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1. Aqui ele já está indo direto para a palavra, né? Mas parece que tem oração. Parece que tem. Eu já vi Eu tentei achar aqui, eu não achei. Mas tem oração, tudo. Então, mas vamos já direto para a pregação aqui. Até o versículo 12, que fala sobre as bodas de Caná. Vamos ver. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazem tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em 5. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, irmãos, é uma passagem bem conhecida, é uma passagem muito pregada nas igrejas, principalmente do ambiente onde nós viemos. Ali seria pregado que Deus ia transformar algo na sua vida, que Deus ia te dar coisas e que Deus ia fazer alguma coisa maravilhosa na sua vida. Porque é disso, muitas das vezes, pessoas que não entenderam o evangelho, que não são convertidas, quando eles vêm até a Bíblia para ler, eles... Não necessariamente. E você... Essa questão, né?
a pessoa que não tem fé pode ser pregado isso. Qual que é o problema? Qual que é o problema em crer que Deus pode transformar a sua vida material ou a sua vida espiritual, seja qual for a transformação? Qual que é o problema? Ele é Deus agora para limitar o que Deus quer falar? Eu não sei, pode ter essa palavra aí, Deus tem uma direção totalmente diferente dessa que ele está falando. Ou pode falar sobre isso também, qual que é o problema? Eu não sei, eu não sei. Nós acreditamos na divina revelação da palavra, então não necessariamente vai ser isso que Deus vai pregar. Nós não sabemos, pode ser uma palavra de doutrina mesmo. Gente, pode ser uma palavra de doutrina, olha só. Estou supondo aqui, vamos supor que no próximo culto, hoje mesmo, a gente vai lá e pode ser uma palavra de doutrina que Deus quer transformar, né, a água do vinho, né, uma pessoa com costumes mundanos, com costumes anticristãos, para uma vida cristã em que procura a santificação. Pode ser uma palavra de doutrina, tá? Pode ser uma palavra, né, de um funeral, pode ser, né? Porque nós acreditamos que aquilo que é corruptível será transformado, né? Será coberto da incorruptibilidade. Então nós teremos novos corpos semelhantes ao que Cristo, né? Cristo ele ressuscitou com o corpo glorificado e nós, como formos ressuscitados, seremos transformados em um corpo semelhante ao de Cristo, que, né, não há pecado. Então nós teremos esse corpo na ressurreição. Não é uma transformação da água para o vinho também, um corpo pecaminoso, né? Esse daqui é um corpo pecaminoso que peca. E quando você vai para um corpo glorificado, é uma transformação, né, da água para o vinho. Então, necessariamente. Pode ser também a transformação. Você está numa situação econômica muito ruim e Deus, ele é pai, tá? É que essas pessoas, já é aquele argumento da pessoa que não tem fé. Eles não têm fé, eles não alcançam. Eu creio. E já alcancei bênçãos materiais na minha vida, assim, enormes, várias. E foi uma transformação da água para o vinho. Tá? Eu estava em uma situação econômica e Deus transformou para outra. Então, assim, não dá para a gente saber o que Deus vai pregar, porque a revelação é dele. Então, a gente vai numa igreja e vai só pregar isso. Não. Pode ser, eu acabei de dar mais 2 exemplos aqui do que Deus pode, e pode ser algo que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar. A revelação é de Deus. E Deus pode sim falar também sobre a questão material. É que nem, por exemplo, eu poderia usar a falácia dele. Você pode ir a algumas igrejas aí, só vai falar só sobre santificação e busca pelo evangelho. Aqui não, a gente vai falar sobre isso. Quer dizer, tá vendo que a recíproca também é verdadeira? Então, é falacioso isso que ele está falando. Então a pessoa já parte de uma premissa de que não tem fé. A pessoa já está limitando o poder de Deus, falando que Deus não vai operar na sua vida material, ele não vai fazer isso, né? Deus não vai cuidar de você, né? E que tudo acabou, né? Deus está nem aí com você está numa situação econômica ruim, sabe o que Deus vai falar para você? Tchau, meu filho, não estou nem aí para você. É isso que Deus vai falar. Esse é o Deus que ele segue, né? Então, é falacioso, já começa 2:34 com falácia. Não enxergo outra coisa a não ser que vantagem que eu posso tirar desse texto para a minha vida. O que esse texto pode dizer para mim? O que esse que vantagem? Não. Nada disso. Querendo ou não, todos nós, como servimos a Deus, buscamos uma vantagem no ponto de vista espiritual, né? A gente está, eu acho que ele vai concordar com isso, em um mundo condenado ao pecado. Nós estamos em um corpo que tende ao pecado. Então, qual que é a vantagem que nós estamos buscando? A vida eterna. Nós estamos buscando a vantagem de que quando esse corpo tombar, nós podemos ter a certeza de que a nossa alma será salva. É uma vantagem. Em detrimento daquele que vai tombar e vai para o inferno. Então,
Para ele, tudo está relacionado ao aspecto financeiro. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá como se a congregação só aplicasse bênção material. É aquilo. A cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que José Fagner pode até ter ido na congregação, mas ele não prestava muita atenção nas palavras lá. Para ele pensar que só é questão financeira, é que ele não ia muito em culto, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu estava aprovado financeiramente, uma situação difícil. Eu fui num... Eu lembro até hoje da palavra que Deus deu na boca do irmão. Você veio aqui buscar sobre uma situação, Deus manda te pregar, ela vai ainda piorar. Piorou mesmo, piorou bastante. Já está numa situação meio que crítica, ficou caótica. Então, e espiritualmente também, eu estava numa prova espiritual e Deus simplesmente não quis falar sobre aquela situação. Porque Ele é soberano. Ele pode permitir a prova na nossa vida, pode permitir também a libertação dessa prova, pode permitir a continuidade dela, pode permitir a libertação dela, qual seja a prova, tanto no ponto de vista material e espiritual. Isso pode mudar na minha vida. Pois bem, mas aqui o nosso foco é Cristo, e o nosso foco é tirar a mensagem desse texto que quer passar. Todo o texto, como está escrito pelo apóstolo Pedro, que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ou seja, não é cada um de nós interpreta do jeito que quer. O que ele está querendo dizer é que... Aí você tem uma complicação, né? Que você tem sua particular interpretação. Aqui é o primeiro tiro do pé dele. Você tem sua particular interpretação. Então esse conselho do apóstolo João, você não está seguindo. Quer ver qual prova que você tem particular de interpretação? Você até esses dias era calvinista e agora não é mais calvinista. Né? Você interpretava certos textos da Sagrada Escritura no viés calvinista, agora você não interpreta mais assim. Então você tem que seguir o conselho do apóstolo João. Espero que você siga. E todo texto tem uma mensagem que o próprio texto quer passar para nós. A nossa maneira de trabalhar nunca foi tão eficiente. A Monday.com possibilitou que a nossa equipe tivesse uma área de... E é sobre isso que nós vamos ler aqui. Mas isso não anula uma revelação, realmente. O texto ele tem uma mensagem ali. Mas Deus, com base nisso, pode usar uma revelação, tá? Deus pode revelar a partir disso. O texto fala sobre isso. E eu posso falar algo vindo da parte de Deus. Uma coisa não anula a outra, tá? Eu posso ter as Sagradas Escrituras, ler ela e também ter uma revelação, né? Isso pode acontecer. Uma coisa não anula a outra. Aqui nessa passagem, irmão, alguns pontos que chamam a atenção. Um deles é quando Maria vai falar com Jesus. E quando Maria vai falar com Jesus, qual é a resposta de Jesus? Ela fala para ele, não tem vinho. Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? Aqui chama mais atenção, porque se você ler aqui a grosso modo e não entender o que está em Jesus, ou seja, quem Jesus é, você vai achar o quê? Você vai achar que é um filho meio arrogante, ou talvez mal educado, porque fala mulher, como você chama sua mãe de mulher? Mulher que tenho eu contigo. Mas como nós, como cristãos que somos, sabemos quem Jesus é, logo esse dilema é dissipado, porque nós entendemos que aqui não se trata de um homem falando com sua mãe. Aqui é Deus falando com uma criatura. Pastor Josofagra. Ele é pastor. A resposta aqui é de Deus, é divino. Mulher, ou seja, ele coloca ela como numa importância de todas as outras criaturas. Homem, mulher, como Deus trata muitas das vezes na Bíblia, quando ele se refere à humanidade. Homem e mulher. Portanto, aqui a gente já entende que Jesus está se portando, ele está se reportando a Maria como uma criatura sua, uma criação sua. Um outro ponto aqui interessante é que a resposta de imediato, e aqui é onde vai entrar a explanação da palavra, Jesus, ele diz isso e ele complementa essa frase dizendo, ainda não é chegada a minha hora. E é aqui onde nós vamos entrar na explanação da palavra. Por que é que Jesus diz isso? Aliás, o que Jesus quis dizer com não é chegado a minha hora? Vou repetir. No versículo 4, Jesus está falando assim, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O que nós podemos aprender com essa frase é nesta frase que vai discorrer toda a explanação hoje da palavra de Deus. Porque Jesus está dando um exemplo aqui para nós, que a palavra de Deus vai estar sempre à frente. Palavra de Deus significa ordem de Deus, decreto de Deus, porque o que Deus dá ordem, ele decreta. É o mandamento de Deus na frente de tudo. O que Jesus ele quis dizer aqui é que existem profecias que serão cumpridas, que estão se cumprindo, e eu não posso passar na frente delas. Ou seja, né? Alguns
teólogos, algumas pessoas dizem que Jesus aqui, por que Jesus não só começou a atuar, só começou a fazer milagres e aparecer com o seu evangelho com 30 anos? Aí algumas pessoas dizem o seguinte, mas é porque existe uma tradição judaica, que aí ele só alcança a maioridade com 30 anos, aí eles vão falando assim, que não existe na Bíblia essas coisas, eles falam de uma tradição judaica. Aí nós vamos analisar para nós, ver se isso procede. A gente vai em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 17, vamos ver se Jesus respeita a tradição que os judeus inventavam, porque isso é uma tradição inventada pelos judeus. Se isso for verdade, de que o homem alcança a maioridade, só por isso que Jesus só foi pregar com 30 anos, será que isso é verdade? Então quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 17, Jesus está falando assim, em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está repreendendo os judeus que ficavam inventando mandamentos e doutrinas. Ou seja, a lei já não era pequena, já não era, sabe, pouca coisa. E eles ainda inventavam mais coisas. E no versículo 8, ele fala assim, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Ou seja, o que a gente vai tirar daqui? Que Jesus não respeita a tradição dos homens. Jesus guarda a lei. Ele vai na lei. E aí então a gente volta à pergunta então. Então por que é que Jesus Cristo estava dizendo aqui, mulher não é chegada a minha hora? Por que é que ele diz essa frase? Mulher não é chegada a minha hora. Porque existem profecias, como eu acabei de dizer, e Jesus não podia passar à frente dela. Profecia é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. E agora é onde a gente vai discorrer nas... Então, aqui só uma questão que nós devemos ver, né? Ele está fazendo um estudo aí, ok, né? De uma maneira bem simples, né? Jesus ele fala isso sobre ainda não é chegada a minha hora, porque quando ele fala isso, está falando sobre a obra de redenção, que ele veio para isso, para salvar a humanidade, para morrer por nós, né? Para ali cumprir o mandado do Pai. Então ele sempre seguia o intento do Pai. Mas ele começa, né, ali testando a fé dela e através da sua misericórdia ele opera esse milagre. Então ele testa a fé de Maria, né, e ali inicia as suas obras que vão apontar para o futuro, né, que vão apontar para essa obra da redenção. Então quando ele fala não é chegada a minha hora, ele está apontando para essa obra, a obra de redenção, que ele veio salvar a humanidade. Isso aí, né, essas obras, no caso aí de Caná da Galileia, ocorreram como sinais de uma obra maior no futuro, que é a redenção, que é a maior obra que o homem pode ver aí na cruz, ok? Até agora, estudos, né, o povo está lá ouvindo o culto dele, um estudo que ele faz é interessante, né, mas um culto para adorar a Deus, ele está fazendo um estudo. Vamos ver aí, 8 minutos, vamos continuar. Sagradas para nós entender essa parte, e depois que a gente entender isso, aí vai entrar na mensagem para nós hoje. Porque aqui são feitos 2 modelos de pregação. A gente entra no texto para entender o texto, e depois a gente vai entender o que a gente pode tirar desse texto para nós hoje, nos dias de hoje. Então, a gente, para nós entender o que Jesus está falando aqui, nós vamos primeiro ter que ir lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3 ao 5. Entenda, irmãos, que naquela época a escritura sagrada era o livro da lei, era a Torá. Quando eles se referem à palavra de Deus, põe isso na sua cabeça. Toda vez que Jesus, ou qualquer um dos apóstolos, ou até mesmo nas cartas, quando eles se referem à palavra de Deus, eles estão falando algo que está escrito na lei, lá atrás, porque era a única escritura que eles tinham. E em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3 ao 5, está dizendo o que tem que acontecer antes de Jesus começar o seu ministério. E lá está falando o seguinte: vós, tu que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo alteiro será batido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e a toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. E para complementar também esta passagem, né, nós temos em Lucas, no capítulo 1, livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 11 ao 17, está falando... Então, lembrando que até agora não foi muito um culto. Tá, tudo bem, ele está fazendo um estudo, né, o estudo dele aí. Primeiro ele teceu críticas à congregação, né, no culto. Então você vai lá no culto, né? Se imagine você indo num culto numa igreja, a pessoa criticando outra igreja. Então foi isso que ele inicialmente faz, né? E agora ele está 10 minutos, está soltando um estudo, né? E a ideia de cultuar a Deus, cadê? Vamos lá, vamos deixar ele continuar falando aí. Falando assim, quando o anjo Gabriel aparece diante de Zacarias, o que o anjo Gabriel fala? O anjo Gabriel vai falar algo que está profetizado na lei, tanto em Malaquias como em Isaías. E ele chega em Zacarias e ele fala o seguinte: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, perturbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora que vem a parte, irmão. Coloca aqui tudo a seu tempo, hoje é tempo de salvação.
Foi uma palavra que ele... Você vê que ele se preparou, dá para ver. Não é uma revelação, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não é uma revelação, é um estudo que ele fez. Ele fez um estudo, tá? Dá para ver que ele faz vários links ali, né? Não é algo espontâneo, é algo já preparado. Então é um estudo. É como se você estivesse numa universidade, não vou dizer universidade, mas é uma escola, né? Ele ali está se colocando como professor e está ensinando. Ele está fazendo um estudo. Onde é que vai entrar o culto? Vamos ver. Ele falou que daqui a pouco vai sair a mensagem. Ok, vamos lá. Mas 11 minutos, até agora só estudo. Pois será grande diante do Senhor. O que está querendo dizer? Esse menino será grande diante do Senhor. Diante é na frente. Ele está indo na frente. Ele será grande diante do Senhor. Né? E não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e se converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E ele complementa Isaías, aliás, o anjo Gabriel dizendo o seguinte: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ou seja, diante, na frente, primeiro, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Em outras palavras, Jesus não pode se manifestar se primeiro do que ele não se manifestar este anjo, que é João Batista. Ele está lendo ali, né? Ótimo. Sabe que ele aumentou a voz? É que essa é uma tática de palestra, né? Você, em certos momentos, você querer a atenção do público. É claro, 12 minutos até agora é estudo, né? Então a pessoa normalmente que diz que a cada 10 minutos a pessoa começa a distrair um pouco. Diz, e os psicólogos vão poder explicar que as pessoas conseguem no máximo 15 minutos de atenção, né? Então, como já passou mais 10 minutos, os palestrantes normalmente fazem isso, eles sobem um pouco o tom para a pessoa despertar, aí ele abaixa de novo, aí passa um tempinho, ele aumenta de novo a voz, abaixa de novo. É uma tática de palestra para você. Você sabe que a pessoa ela não vai manter mais do que 15 minutos a atenção fixa no que você está falando, dificilmente uma pessoa vai conseguir fazer isso. Então, para evitar essas distrações, em certos momentos, eles aumentam o tom, né? Para que aconteça aquele despertar da pessoa, né? É uma palestra. Por isso que Jesus só começa depois que ele ouve que João está pregando e batizando. Quando João está pregando e batizando, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele vai procurar João, ele vai até onde está João e obedece o batismo. Por que ele obedece o batismo? A obediência do batismo é um sinal de que eu creio no que aquele homem está falando. Quando você vem para ser batizado, irmão, isso quer dizer que você creu na minha pregação. Eu estou te batizando em nome de Jesus, e aí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que você creu no Evangelho. Por isso que os fariseus vieram até João, ouviram ele e foram embora sem batizar. Eles estavam dando um recado para a multidão que estava olhando eles, dizendo, não cremos no João. Por isso não vamos batizar. E foi por isso que João se irritou com aqueles homens. João se irritou porque sabia que eles estavam fazendo um joguete. Eles foram lá para se apresentar, para que o povo visse, e quando eles vão embora, sem se batizar, eles estavam passando uma mensagem para todos que estavam vendo, esse homem é falso. Nós conhecemos a lei, estamos dando as costas porque esse homem é falso, por isso João chama eles de raça de víboras. Quanto custa um curso? Merchan? Nada. Nenhum centavo. Então aqui a gente começa a entender que existe profecia e existe uma promessa e Jesus não vai se manifestar. Só uma questão, tem que já vou comentar isso daqui sobre o que ele vai falar, né? O Merchan não tem nada a ver com o Josafá, tá? Aqui o YouTube, isso daí é do YouTube, tá bom? Não tô dizendo que ele tá ganhando dinheiro com a palavra, não tô dizendo isso, tá? Só pra, quando eu falo do Merchan, eu já fiz isso em outros vídeos, mas para deixar bem claro, não tô dizendo que o Josafá tá ganhando dinheiro com a palavra pessoal. Quando eu falo Merchan, é que quem assiste esses vídeos longos do YouTube sabe que o YouTube vai lá e bota uma propagandazinha, né? Isso é do YouTube, tá bom? Só pra constar aí, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, esses 3 minutos aqui. Um minutinho. João se irritou com aqueles homens. João se irritou porque sabia que eles estavam fazendo um joguete. Eles foram lá para se apresentar, para que o povo visse, e quando eles vão embora, sem se batizar, eles estavam passando uma mensagem para todos que estavam vendo, esse homem é falso. Nós conhecemos a lei, estamos dando as costas porque esse homem é falso, por isso João chama eles de raça de víboras. Então aqui a gente começa a entender que existe profecia e existe uma promessa, e Jesus não vai se manifestar antes que ele obedeça
a profecia. Para ser mais específico ainda, Malaquias, no capítulo 3, está dizendo o seguinte: eis que eu envio. Isso aqui é exatamente o que o anjo Gabriel fala a Zacarias. O anjo Gabriel não inventa aquelas palavras. Ele apenas diz a Zacarias: Zacarias, lembra daquela profecia? Pois é o seu filho, vai se cumprir. Qual é a profecia? Malaquias, capítulo 3. É só uma... É que, é pra mim, né? É uma opinião minha. Essa musiquinha de fundo aí dá um som, né? Devia trabalhar um pouquinho com uma música... uma música meio que, né? Que induz um fundo, não sei. Devia trabalhar um pouquinho esse fundo musical dele aí. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo no Senhor. E a quem vós buscais? E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, irmão, aqui nós já estamos entendendo que existe uma profecia e existe uma promessa que precisa ser cumprida. Ela precisa ser cumprida. E tudo Deus determinou um tempo. Exatamente, aquilo que eu falei, quando Jesus fala, ele está falando sobre a questão da redenção, que é a obra que ele veio, né, promover. Esses milagres são sinais que apontam para essa obra maior, que é a obra de redenção. E ali Jesus ele operou pela fé de Maria. Tempo para todas as coisas. Deus, em relação ao evangelho, não só o evangelho como a natureza e o mundo, tudo foi feito por Deus com base em ciência, em engenharia, né? Tudo Deus ele fez com matemática, com física, com química e estabeleceu tudo que os seus olhos podem ver. E tudo ele colocou leis, como lei da gravidade. O evangelho, não só o evangelho como a natureza e o mundo, tudo foi feito por Deus com base em ciência, em engenharia, né? Tudo Deus ele fez com matemática, com física, com química e estabeleceu tudo que os seus olhos podem ver. E tudo ele colocou lei. Então, ele colocou lei e tudo. Eu não entendi, não ficou muito bom essa fala dele aqui, não. Vamos ver de novo. Tudo ele fez. Zacarias, lembra daquela profecia? Pois é o seu filho, vai se cumprir. Qual é a profecia? Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ele virá o seu tempo no Senhor. E a quem vós buscais? E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, irmão, aqui nós estamos entendendo que existe uma profecia e existe uma promessa que precisa ser cumprida. Ela precisa ser cumprida. E tudo Deus determinou um tempo para todas as coisas. Deus, em relação ao evangelho, determinou um tempo para todas as coisas. Não só o evangelho, como a natureza e o mundo, tudo foi feito por Deus com base em ciência, em engenharia. Né? Tudo Deus ele fez com matemática, com física, com química e estabeleceu tudo que os seus olhos podem ver. Então, só uma questão. O movimento da criação foi um movimento metafísico, tá? Onde são estabelecidos, não fez com, né? Ele estabelece essas leis, né? Então aí tem um erro filosófico dele, tá? Tem um erro, ele não fez com, ele não se utiliza dela, ele estabelece essas leis. Deus, ele é o primeiro motor, ele colocou, né, todas as coisas em movimento. Então ele estabelece o universo. Então todas essas leis que nós conhecemos foram estabelecidas por Deus. Toda lei física, matemática, que ele falou, isso foi estabelecida por Deus, tá? Então, a criação, em geral, é um evento metafísico. Total que Deus, por isso que Deus não está sobre as leis da física. A gente tem o milagre que ele está falando aí, contraria toda a lei das leis da química, por exemplo, né? Você transformar agora, só para você ver a fórmula do vinho aqui, fórmula química do vinho. Vamos lá, da água, eu sei, do vinho, fórmula química do vinho. O vinho tem água, mas na água nós só temos H2O, ok? O vinho, ele é composto por vários componentes, né? Você tem o álcool etílico, que é C2H5. OH, então você tem carbono. Então, ó, veja bem, na água ali, das bodas de caná, só tinha H2O, né? Algumas misturas, né, que a água da época, né, tinha várias misturas, mas vamos analisar de uma forma mais simplista, né? Deixa eu ver, parece que tem alguma coisa aqui. Bem, depois eu vejo. Mas vamos lá. Vamos analisar de uma maneira... meu celular tá devagarzinho. Não é nada. O celular está devagarzinho, internet. Vamos analisar só uma questão mais simples, né? Então você tem a água, que é H2O. Então você teria o álcool etílico, que eu acabei de falar a fórmula química dele. Tem carbono, tá?
E também tem outros açúcares, eu estou vendo aqui, né? Que é formado com carbono e tudo mais. Então, no mínimo, assim, claro, tem toda a questão, né? Outros componentes que eram adicionados ao, não era, o vinho não é só formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Ainda mais naquela época que era feito de uma maneira bem mais, vamos dizer, arcaica, né? Vamos dizer assim, era bem mais simples do que hoje. Hoje você tem todo um processo de fermentação controlado, até a temperatura, tem ingredientes que são adicionados e tudo mais. Mas de uma maneira bem simples. Vamos analisar de uma maneira bem simplista. Houve adição de, no mínimo, carbono naquela água, né? E da onde é que surgiu? Surgiu de uma maneira sobrenatural. As bodas de Caná, essa água feita vinho, é um evento sobrenatural. Então, você transformar água em vinho é um evento sobrenatural, simplesmente surge, tá? Pelo poder de Deus. Jesus é Deus, então pelo poder de Deus é feita essa transformação. Mas da onde é que surgiu o carbono? Sabemos, né? Deus simplesmente fez acontecer. Então é um evento sobrenatural. Então, que contraria leis químicas, tá? Você transformar água em vinho contraria todas as leis químicas, tá? Tem todo um processo para você fazer da água virar vinho, que vinho tem água, você teria que adicionar várias coisas, tá? Várias coisas, um processo assim intenso. E ele fez isso só pelo seu poder. Então, é um processo totalmente sobrenatural, que contraria as leis químicas. Então, veja, nessa obra, Jesus mostra que ele não está sobre as leis químicas, mas sim ele a estabelece. Então, Jesus não fez de acordo com as leis físicas, matemáticas, não. Ele estabelece. Deus, quando fez todas as coisas, a criação, ela é criada, né? Ela é feita, a criação é um evento metafísico, onde se é estabelecido todas as leis físicas, químicas, matemáticas e tudo que nós conhecemos como ciência, né? Nós somos seres vivos e estamos debaixo dessas leis. Deus não. Ele não está debaixo dela, inclusive ele mesmo pode contrariar. Aqui está um exemplo que ele contraria essas leis. Ele faz surgir do nada e por aí vai. Só uma correção do que ele falou. E tudo ele colocou leis, como lei da gravidade, a lei das cores, a lei do peso, tudo. Aqui, isso aí está certo. Tudo ele colocou, ou seja, ele estabeleceu. Então ele não fez com, ele estabeleceu. Acho que aquele meio que auto se corrige. Deus criou leis. Leis que determinam momentos, estações, épocas, como a mulher que ela gera uma criança, a criança nasce de 9 meses. Quem foi que determinou que uma criança seria gerada por 9 meses? Foi Deus. Por que Deus determinou que os filhotes de uma cachorrinha são gerados em 60 dias? Foi Deus. Quem determinou que o mar vai até a beira da praia e não avança mais adiante, dali ele volta para trás? Foi Deus. Que ele meio que corrige o que ele falou, né? Então, agora tá certo. Mas lá atrás ele deu uma erradinha. Deus colocou leis, regras e limites a tudo. E tudo obedece à sua voz. E o nosso tempo, o tempo de Jesus foi esse. Ele esperou com paciência na palavra de Deus. E quando chegou o seu momento, ele saiu para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era para que ele tomasse todos os nossos pecados e as nossas enfermidades sobre ele e morresse em nosso lugar na cruz. E indo embora, ele só nos deixou uma única mensagem. Ele nos fez um único pedido. Ide e anunciai o evangelho a todos, a criatura. E todo aquele que crer será salvo. Esse é o tempo de hoje. Hoje é o tempo da salvação. Esse período está aberto. A porta do céu está aberta. E nós que somos os convertidos e aqueles que seguimos Cristo somos os seus mensageiros, assim como Cristo foi o mensageiro que trouxe a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não adianta cair de joelhos e pedindo misericórdia para que Deus haja na vida dos nossos amigos e parentes, se nós não abrirmos a boca para evangelizá-los e pregar para eles. Faz parte da nossa tarefa. Assim como Cristo executou a sua parte e a sua tarefa, esse é o nosso papel. 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2. Exatamente, né? Foi o que a congregação mais fez. E você hoje luta contra o evangelho. Você tem uma visão que sabe lá Deus do que é o evangelho.
que ele tinha um evangelho calvinista até uns dias desses, tá? Agora não é mais calvinista. Então ele nem sabe que evangelho ele prega, né? Ele não sabe. Ele pregava o evangelho segundo o calvinismo, agora ele está pregando outro evangelho. A congregação faz 100 anos está pregando a mesma coisa, ele combate ela. E o Josafá Agra, e veja bem, ele está pregando esse culto no conforto da casa dele, lá do estúdio, onde é o estúdio dele, não sei onde é que é o estúdio dele, se é na casa dele, em outro lugar, né, pregando para as pessoas, né, alguém está ouvindo, um evangelho que sabe lá Deus o que é. Que assim, o Josafá Agra, ele tem uma visão de evangelho hoje, amanhã pode ser totalmente diferente. Então a pessoa está ouvindo um evangelho hoje, amanhã pode ser outra coisa. Então ele tem que estar preparado. Aquele que segue Josafá Agra tem que meio que acompanhar ele diariamente, porque não sabe qual que vai ser a visão dele no dia de amanhã, tá? Com a congregação de Josafá Agra, antes de você ter um estúdio bonitinho aí, gravando, jogando na internet, a congregação, ela andava a pé, tá? Com o pezinho lá, os irmãos andavam a pé evangelizando. Muitos foram ameaçados de morte, apanharam tudo, para que o evangelho chegasse. Então, tá, que hoje somos 4, 7 milhões só aqui no Brasil, tá? Quase 7 milhões, fora o mundo. A congregação está em lugares em que ela está sendo perseguida. Tá? Tem lugares onde a lei quer proibir o culto dela. Você está atrás de um computador, né? Aí é fácil. E ninguém sabe o que você vai pregar amanhã, né? O seu evangelho, ele é fluido, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. A congregação prega a mesma coisa há mais de 100 anos. Você prega uma coisa a cada dia. 2 está dizendo assim, porque diz, ouvinte em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ele está dizendo, ele está copiando, ele está se referindo ao livro de Isaías 49, versículo 8, dizendo, hoje é o dia aceitável do Senhor, hoje é o dia da salvação. O que isso está querendo dizer? Que a porta está aberta. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o que se passou na sua vida. Se você crer de coração que Cristo é o teu Salvador, sua vida será transformada e você será salvo. Mas eu fiz, não importa o seu passado, não importa o que você fez. O que importa é que a porta do céu está escancarada para todo aquele que queira entrar por ela. Isso é a palavra de Deus. Romanos, aliás, Isaías 49, que é a menção que faz do capítulo de 2 Coríntios, capítulo 6, 2. Lá... Uma coisa interessante, vamos supor que alguém se converta a esse evangelho pregado por ele. Agora, 20 minutos até agora, só estudos. A pessoa vai para um culto, cultuar a Deus, 20 minutos de palavra, só estudos. Mas vamos lá, vamos ver se. Vamos supor que alguém se converta a esse evangelho aí. Eu acabei de me converter. Como é que faz para batizar? Porque vamos supor que ela está vendo seu culto lá do Acre. Como é que você vai fazer para batizar ela? Vai precisar de um tempo, né? Vamos supor, eu não sou cristão, eu estou aqui no Acre, acabei de ouvir a grande palavra do Josafá Agra, um grande estudo, né? Que até agora foi estudo. Mas vamos supor, né, que por algum milagre, um estudo aí, a pessoa se converteu. Vamos lá. Vamos supor isso daí, é tudo suposição. Aí a pessoa quer batizar, ela tá lá no Acre. Só que o Josafá Agra aqui aqui de São Paulo. E aí, como é que faz? Né? Vai precisar de um templo, né? Templo esse que você vai precisar de uma denominação. Denominação é essa que você ridiculariza também. Então, é complicado, hein? A Isaías está falando assim, diz o Senhor, no tempo aceitável, ouvinte no dia da salvação, te ajudei e te guardarei e te darei por aliança do povo. E ele fala sobre Cristo. Vou te dar por aliança para salvar um povo. Quem é esse povo? É todo aquele que crer nele, que manifestar fé. A fé salvadora em Deus, em Cristo, será salvo. Romanos, no capítulo 13, versículo... É interessante isso daqui, interessante. Todo mundo da congregação crê nisso. Inclusive, até no batismo eu falado isso. E você disse, tem vídeo aqui meu falando isso, que a cada 10 funerais na CCB, 9 vão tudo pro inferno. E tem até alguns que batem até 10. Né? Você questiona se, já mais de um vídeo, você questionou se aquele que vai na congregação vai para o céu. Você agora está acabando de falar algo que nós cremos. Então, quer dizer, isso é verdade quando é saído da boca do Josafá Agra, né? Você vê que é um evangelho centralizado na figura do Josafá Agra. Todo um evangelho centralizado na figura dele.
em que Jesus Cristo é o personagem secundário aí. O 11 também tem ordem para que nós vá e fale e evangelize. É isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. É interessante, mas você está evangelizando atrás de um computador, ótimo, bacana. Mas a gente tem que ir lá e evangelizar. Você faz essas práticas de evangelização? Ficava dúvida, né? Uma pergunta. Você vai aí, sai aí para a África, por exemplo, e evangeliza, né? Você vai na Índia, por exemplo, e evangeliza, você faz essas coisas, a ligação faz. Está tentando evangelizar. Temos até, acho que na Austrália, Nova Zelândia, tem irmãos evangelizando lá. Você está na frente do computador, que é uma ferramenta. Mas você usa ela como única e exclusiva ferramenta. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a noite está quase acabando e o dia vai raiar. Quando você aceita, você está entrando. Você está começando a entrar. Agora a noite já está avançada. Está próximo do dia raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que ele começou quando nós cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do nosso dia com futilidade, com preguiça, com distrações. Não, irmão. Você foi chamado, cada momento, cada segundo da sua vida vale ouro, vale muita coisa. Almas poderão ser salvas se você tiver coragem. Tá vendo? Não podemos desperdiçar com futilidades, com coisas dessa vida, né? Guardem isso, por favor, guardem isso. Coloquem em prática. Quem que é membro do canal dele, guardem em prática. Membros não, aqui, assiste aí o canal dele, guardem em prática esse conselho dele. Coloque em prática, tá? Coloque em prática, fica a dica. Sair do seu lugar e levar a palavra de Jesus. Saia da cama, saia da cadeira ou do seu sofá. Tem muita gente esperando pela palavra que está dentro do seu coração. O Espírito Santo vai fazer jorrar pela sua boca. Não desperdice. Sai da frente do computador também, né? Seria interessante fazer isso. O tempo nem se demore. Esperando que talvez chegue o último momento ou o último minuto, aí nós não teremos mais tempo. Mas revistam-se, irmãos. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Porque quanto mais fé você tem, mais desejo você tem de ir, e mais perto você sabe que está o fim. E esse é o nosso trabalho, alertar a todos, não importa, não olha a dificuldade, não olha a maneira ou o estado das pessoas. Olha lá, cada 10 minutos ele aumentando, né? A voz para despertar o público, né? Técnica de palestrante. Você vê que a cada 10 minutos ele dá aquela aumentada no volume. Porque é Cristo que sabe, aquele a quem a palavra atingirá dentro do coração. Ah, mas isso aqui é uma prostituta, mas isso aqui é um bandido. Não importa. O nosso trabalho é só falar. Fala, pregue, evangelize. Né? Fale de Cristo, fale de Deus, porque o operar é de Deus. Não é nosso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, está dizendo o seguinte: que Jesus Cristo veio pregar a liberdade aos cativos, restauração de vida e de visão aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos ao anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, Jesus, encerrando o livro, ele tornou a dar a pessoa lá, ao ministro, e assentando-se, ele olhou para todos e disse: está cumprindo hoje, na frente de vocês, esta palavra. Sim, eu sou o dia aceitável e vim tirar o oprimido da opressão, o peso do cativeiro e levá-los para Deus. Dar a eles a verdadeira vida e a verdadeira liberdade em Deus, livre de toda a opressão e de todo o sofrimento que a nossa própria vida nos causa. E o Senhor Jesus diz que Deus enviou ele para anunciar o perdão aos prisioneiros e a recuperar a vida e a visão dos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano de Deus, esse é o ano que Deus agirá, esse é o ano da salvação. Jesus falou: vocês acabaram de presenciar essa profecia. Tudo está se cumprindo ao seu tempo, irmão. E Deus está dando para vocês e para mim a oportunidade de participar desta obra, de ser participante. Sabe aquela obra linda que você está vendo? E Deus fala: vem, filho, vem trabalhar comigo. Então, de ser participante, né? A congregação ela faz isso, ela dá oportunidade para todos participarem, né, da obra, estarem ali ajudando a evangelização, porque ela se reúne como igreja, como se fosse uma família, né? Todo mundo cristão de um ponto de doutrina, tentando espalhar o evangelho. E você combate isso. Quer dizer, você não vive o que está pregando. Sabe a criança vê o pai fazendo aquilo, sabe, aquela casa enorme, bonita, aquela casa enorme, o pai chama: vem, eu quero que você trabalhe junto comigo, eu quero que você se alegre nesta obra. Portanto, não temas, irmão. E você combate isso. Você combate a congregação. Você ridiculariza os vídeos dela, você distorce muitas vezes as falas dela. Você combate isso. Então você fala uma coisa, mas vive outra. Você não está vivendo aquilo que está pregando. Se esforce e tem bom ânimo. Então, o que nós podemos aprender com esta frase de Jesus? Se esforce e tem bom ânimo. Muda o seu jeito aí, meu cara. Para de lutar contra uma obra de Deus. Cristo. Que tudo obedece ao tempo determinado por Deus, e que o nosso tempo e a vontade de Deus para nós hoje é: ide e anunciai o evangelho. Simples assim.
Isso não é um pedido, é uma ordem que ele deu para todos que o seguem. Quer seguir Jesus? Então anuncie o evangelho. Quando você anuncia o evangelho, significa que você está indo atrás dele. Porque foi as pisadas que ele deu nessa terra. Foi esse espaço que Jesus deu. Os passos dele foi obedecendo a palavra, se afastando dos desejos desse mundo e pregando o evangelho. Principalmente para aquele que você olha e fala, essa alma é miserável, essa alma está perdida. Isso daí é um drogado, isso daí é uma prostituta. Exatamente por isso que Jesus morreu. A salvação está mais... É interessante que na congregação cristã do Brasil nós temos vários desses daí que Deus converteu, inclusive irmãos. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã, recente. Ela estava no mundo das drogas, ela foi evangelizada lá, debaixo de uma ponte. O evangelho chegou através de uma irmã da congregação cristã do Brasil que saiu para evangelizar. Ela foi liberta do mundo das drogas, tá? Deus preparou um emprego para ela e hoje ela está servindo a Deus. Você milita contra alguém que faz isso, tá? Que fala de Cristo, que prega o evangelho. Você é contra isso. Você vê, ele prega uma coisa e vivencia totalmente outra. Perto dos oprimidos do que aqueles que se julgam santos, do que aqueles que se julgam aptos. Foi o próprio Senhor Jesus que, olhando para aqueles homens religiosos, cheios de soberbas, que julgam que vão estar salvos pelas suas próprias obras, e falou na cara desses homens: olha só que coisa interessante, pessoas soberbas, que julgam se salvar por suas próprias obras. Interessante isso, guardem isso. Eis que os bandidos e as prostitutas entrarão no reino à vossa frente. Por que Jesus disse isso? Será que é porque Jesus está aprovando o que eles fazem? Não estava aprovando, mas queria libertar essas pessoas e levar para o céu. Acredito que ele vai falar isso. Não, é porque Jesus sabe que essas pessoas estão aptas para crer nele. Essas pessoas serão restauradas, essas pessoas se converterão, terão uma vida transformada. Muitas dessas pessoas ainda vão sofrer as consequências dos seus atos, mas eles sofrem sabendo o meu sofrimento acaba aqui. Ah, o bandido roubou, quer dizer agora que se ele se converteu? Não, ele continua devedor da lei. Ele continua sendo uma pessoa que vai ter que pagar pelo que ele fez. Mas a dívida com Deus está paga. A dívida após a morte, ele não carrega mais. Porque ele creu em Cristo como seu Salvador. E Jesus fala ainda em Mateus capítulo 10, versículo 7, para onde forem, preguem a mensagem. O reino dos céus está próximo. Então, interessante. Vamos deixar dar 30 minutos. Essa é a mensagem que nós devemos levar, irmão. O reino do céu está próximo. O Senhor Jesus vem. Então tá. Agora, depois de 28 minutos, você fala a mensagem, né? Tem um estudo de quase 27 minutos. Ele dá, de vez em quando, fala do evangelho, mas é 27 minutos de estudo para a pessoa começar a ouvir a mensagem. Então, depois de 27 minutos, começa o culto, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu procurar o verso. Então, vamos lá aqui, ó. 1 Coríntios 14, eu acho que essa é a CF, Almeida Corrigida e... Almeida Corrigida. Almeida Corrigida aí. Vamos lá pro... Tem um merchanzinho aí? Merchan, mas não é meu não, é daqui da Bíblia, que é do site da Bíblia, né? Que tá falando que tem que ter um culto, tá? Você tem 1 Coríntios 14, inclusive é até interessante falar sobre essa passagem, tá? Que os reformados não entendem, eles não entendem. Então vamos lá. Versículo 26, 1 Coríntios 14, tá? 1 Coríntios 14, versículo 26. Acompanha comigo aí, todos aí. Vamos lá. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, olha só, cada um de vós tem a salmo, então cantar algum hino, né? Salmo é música, cantar algum louvor a Deus. Tem a doutrina, então tem que ter ordem ali, não pode ser algo bagunçado, né? Tem que ter uma ordem. Ele vai falar depois, outra passagem, que tem que ter ordem no culto. Tem revelação. Até agora, 27 minutos, nada de revelação. Né? 27 minutos do culto dele aí, nada de revelação. Aí vai falar sobre outras coisas. Tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para interpretação. Isso daqui ele está falando sobre exortação da palavra, tá? Momento ali da revelação. Por quê? Se alguém que está exortando a palavra, ela começar a falar em línguas, a igreja não é edificada, porque muitas pessoas não vão entender, tá? Então, ó, se alguém falar língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, por 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale em 2 ou 3 profetas e outros julgos. Então, isso daqui está falando no momento da palavra. Isso que os
deformados, né? Deformados. Eu posso falar deformados porque o Josafá Agra não é mais da teologia reformada. Eu não sei de que teologia ele é, mas ele não é mais da teologia reformada, então eu posso falar sobre os deformados. Então, ó, quando ele fala isso daqui, está falando sobre línguas, sobre na hora da exortação da palavra, tá? Não quer dizer que você não possa manifestar línguas. Isso os deformados não entendem. Tá? E fala em 2 ou 3 profetas, então pode ter 3 profetas pregando, né? Mas se o outro, quando for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos profetas estejam sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz em todas as igrejas do santo. Aí ele fala que mulher não pode pregar a palavra também, tá? As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é lhes permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então as mulheres não podem pregar palavra, sinto muito aí também, que a gente já matou um monte de heresia aqui, só de uma lapada só. Tá bom, meu caro? Então, tem que ter revelação. 27 minutos. A pergunta que eu faço é a seguinte, que tá falando sobre culto. Onde é que tá falando? Tem que ter estudo. Onde tem estudo aqui? Ele fez 27 minutos de um estudo, algumas coisas erradas, né? Eu consertei ali para ele. De graça, tá, Josafá? De graça. Mas 27 minutos de estudos. Foi um estudo. Mas assim, quando a pessoa quer ter estudo, ela vai para uma escola, né? Não vai para o culto. Você vai para o culto para glorificar Deus. Então, Josafá Agra, 27 minutos, tu fez um estudo aí, meu cara. Cadê a revelação, né? Vamos ver se agora ele vai para a revelação, vamos ver. É uma coisa meio difícil, que deu para ver que ele produziu isso antes, né? Então, ele não está seguindo muito o 1 Coríntios 14, né? Ele preparou esse estudo antes. Mas vamos lá, 27 minutos, ainda tem mais 30 minutos aí, vamos ver se ele vai para a revelação, vamos ver se Deus vai revelar alguma coisa para ele aí. Tem que ter revelação, Paulo falou. Todo mundo sabe, em todas as religiões do mundo. Pode procurar religiões das mais esquisitas que você encontrar por aí. Todos eles dizem, o fim vem. Porque parece que isso está no ser humano. Nós percebemos, nós sentimos que algo terrível está para vir. Uma expectação horrível de juízo. A própria Escritura fala que a criatura sente que há uma expectação horrível de juízo que há de vir. Parece que ele parou do estudo, né? Tá entrando mais na questão da mensagem. Acho que entrou a revelação aqui. Vamos ver a revelação dele. Por enquanto ele tá indo bem, vamos ver. Isso é o pecado dentro de nós, irmão. Sabendo que ele será punido. E é justamente esse o primeiro sentimento que é lançado para fora do nosso coração quando nós cremos. Quando você crê piamente em Deus, você sabe que Jesus te salvou, que Jesus é a sua salvação, você pode estar no maior problema, você sabe que esse problema está resolvido. Eu não tenho mais medo da morte. Homens têm desespero com a morte, porque sabem do que vai vir depois da morte. Portanto, irmão, lembre-se. Exatamente, a gente perde o medo da morte, né? Ótimo, guardando essas coisas. Comece evangelizando os que estão próximos de você. Os amigos, os parentes. Não precisa viajar e ir para outro estado para pregar o evangelho. Então, mas é um processo, só uma questão, a gente perde o medo da morte, mas isso é automático, ok. Porém, é uma caminhada, é um processo de santificação. O salvo, né? Aquele que recebe a salvação é um dom, ela pode ser perdida. Ele precisa estar numa caminhada de santificação, na busca pela santificação, né? Então eu creio em Jesus, esse medo da morte, ele automaticamente cai, ainda que nós somos fracos às vezes, e esse medo possa voltar, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós perdemos sim esse medo, porque nós sabemos que nossa carne pode até tombar, mas a alma vai para Deus, né? Na expectativa e na certeza que seremos ressuscitados em corpos glorificados. Ok? Mas isso é um processo que tem que ter o salvo que recebeu esse chamado, atendeu o chamado, ele vai começar a se santificar. Porque se ele não se santifica, ele se afasta cada vez mais da fonte da salvação, que é Cristo. Cristo é a principal fonte de salvação. Então aquele que não se santifica, ele vai se afastando dessa salvação. Quanto mais se afasta de Cristo, mais se aproxima do mundo. E aí a pessoa pode perder essa salvação. Como alguns fazem, não, eu vou viajar na obra de Deus, comece pregando para quem está próximo. Tem muita gente que está iludido em religiões porque ainda não conheceu Cristo.
Aí é uma questão. É aquilo, né? Como se só o modo fosse correto. Então, quer dizer que só o único modo correto é pregar para quem está próximo. Temos que pregar para aquele que está próximo e podemos também viajar na obra de Deus. Uma coisa não exclui a outra. É aquilo, né? É o extremismo. Aí já recorre às falácias extremistas. Como se o modo único, fosse o correto. Se viajar na obra de Deus também é correto. Ou também pregar para pessoa próxima também é correto. E você conheceu a verdadeira semente que está dentro de você. É a revelação da verdade. A semente é o evangelho que você sabe. É pregação de salvação pela fé, não pela obra. Não se perca no caminho. Mas tudo bem. Salvação é pela fé. Só que as consequências da fé original são as obras. Então, quando se prega a busca pelas boas obras, aquele que crê em Deus irá buscar essas boas obras. Então, ele vai atender esse chamado aí para as boas obras também. Né? Ok? E vai atender, olha só, a palavra está exortando as boas obras, eu sou um salvo, eu creio em Deus, eu preciso me consagrar, eu preciso me santificar. Com debates infundados, porque o adversário vai colocar muita coisa no seu caminho para fazer com que você perca a sua força, para que você perca seu tempo com desavenças ou problemas. Exatamente, desavenças e problemas. Tem muita gente, tem muitos canais aí, não vou falar nomes, que quer colocar desavenças e problemas no meio de uma família unida, que nem você tem a congregação. Tem gente que fica fazendo videozinho no YouTube para colocar desavença no meio do povo de Deus, problemas no povo de Deus, né? Tem pessoas que ficam atacando a congregação, né? Coloque em prática o que Josafá Agra está falando. Se afaste desse tipo de pessoa que cria canal para ficar colocando desavença, né? E contenda no meio do povo de Deus. Se afaste disso. Siga o que Josafá Agra está falando. Infrutífero, mas fale, pregue Jesus Cristo o quanto você puder. Você não sabe quanto. Se afaste desses youtubers que fica criticando, que fica colocando mentiras. Não estou falando nome aqui. Estou falando o nome do youtuber. Você chega a essa conclusão, né? Que fica colocando desavença, desunião, dissensões no meio do povo de Deus. Se afaste deles, vá pregar o evangelho. Quanta semente você já plantou? Entenda que a evangelização é como uma semente. Você não planta o feijão agora, e agora mesmo ele começa a nascer na frente dos seus olhos. Vai passar por aquela semente o tempo, o orvalho da noite, vai cair a chuva, vai bater o sol. Tudo isso é o que virá sobre a vida das pessoas que você evangelizou. Vai vir o tempo, vai vir as angústias, vai vir as afrontas, vai vir as mentiras, vai vir as ilusões dentro das religiões. Até que aquela semente brote para a glória de Deus. O nosso trabalho. Uma mensagem ele está passando, mas revelação ainda não vi. Cadê a revelação? Dá para ver que ele produziu essa mensagem, dá para ver. Ele tá lendo, tá de frente com alguma coisa, dá para ver claramente isso, ele lê esses pontos. Cadê a revelação? Não estou vendo a revelação até agora. É evangelístico, fala, prega, a ação é de Deus. O apóstolo Paulo falou, um lançou a semente, o outro regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Procure os perdidos, irmãos, as pessoas desanimadas, enfermas, aqueles que estão em desespero, pessoas com depressão, pessoas que muitas vezes se sentem confusas. Seria tão bom se ele só pregasse isso no canal dele, né? Ia ser legal, né? Em vez de colocar outras coisas. Seria legal. É tempo disso, Josafá, é tempo disso. Estão dentro de uma religião que não consegue ter paz no seu coração, porque lá não prega a paz de Deus. Lá prega-se a depende da religião, né? Depende, isso é relativo. Paz do mundo, segurança, dizer que não vai acontecer nada com você, que tá tudo bem, essa paz do mundo. Jesus Cristo diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo. Pode ter paz. Pode ter paz. O crente ele pode ter paz. E pode ter suas provas. Também é uma questão muito relativa. Para pensar nessa frase, irmão. Jesus falou, eu vim trazer uma paz para você que não é igual à paz do mundo. O que ele quer dizer com isso? A paz do mundo é tranquilidade. Não tem problemas algum. As dívidas pagas. Paz com os familiares, os amigos e os colegas. Né? Paz, sombra e água fria. Essa é a paz do mundo. Você ter uma vida sem desassossego algum. Mas a sua vida particular ela pode ser uma vida de paz, porque você está buscando a Deus. Você pode ter um lar de paz. Você pode, né? Veja bem, eu conheço até irmãos que têm um lar de paz. E os filhos deles não são da congregação, mas respeitam o lar dele, né? Estão ali morando, mas respeitam, tem toda a educação do mundo. Tem toda a educação, é um lar de paz. Obviamente, fora do lar dele, ele vai passar suas provações, as suas tribulações, isso é normal, mas você pode ter um lar de paz.
Então é muito relativo o que ele está falando, é aquilo, novamente, né? É questão extremista, né? Quer dizer que a gente só vai viver em tribulação? Do ponto de vista prático? Não, a gente tem momento de paz. Os discípulos de Cristo tiveram um momento de paz quando ficavam lá ouvindo Cristo falar, era um momento de paz. Mas também tiveram momentos de tribulações, foram perseguidos e tudo mais. Então, você tem um momento de paz, tem um momento de guerra, faz parte da vida. Sem ser, mais uma vez, pensamento extremista aí. Tranquilidade. E o que Jesus Cristo diz? Eu não vim trazer essa paz para você. Olha os discípulos e os apóstolos. Os momentos mais tribulados da vida dele foram depois que eles creram em Cristo. Perseguição, o apóstolo Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo quase morto, mas ele tinha paz. Então o que Jesus queria dizer? Mas ele também tinha paz, ele teve momentos de paz também, teve momentos de guerra, porque ele foi o que mais trabalhou, né? Ele viveu para o evangelho. Então, o que nós temos são os retratos dele evangelizando, né? Então, bem relativo a essa sua análise aí. Ele quer meio que normatizar. Isso é perigoso o que ele está falando, que é a conclusão lógica. Normatizar guerras dentro dos lares, né? Às vezes Deus permite, sim, alguns tipos de provações no meio do lar, com algum filho, com alguma esposa, alguma coisa assim, né? Mas são momentos em que Deus traz a libertação, né? Ele está querendo normalizar, né? Você ter uma vida totalmente sem paz, né? É complicado isso. Eu prefiro a visão do evangelho, que sim, você pode ter sim momentos de paz, e você vai ter momentos também de tribulação, né, mas é que tudo no tempo de Deus, né? Eclesiastes 3 fala, né? Tempo de guerra, tempo de paz. Então tem tempo para tudo, né? Se você vai ter momentos de paz, vai ter momentos de guerra. Prefiro essa visão, né? Que é mais bíblica do que ele está falando. Ele está querendo meio que justificar sua vida está no estado de caos, né? E é bem que assim, ó, olha o que ele está falando. Sua vida está o caos, vai continuar, não estou nem aí. Deus não tem poder para fazer isso. Fique no seu caos. Mas aceite Jesus. Uma palavra que acho que convence muita gente, né? Ele queria dizer que eu vim trazer para vocês a paz com Deus. Porque quando Adão e Eva pecou, todos perderam a paz. Porque se tornaram inimigos. Você agora está distante, você está separado de Deus. Você é inimigo. E Jesus, ele é o sacrifício da reconciliação. Ele está falando sobre a reconciliação de Cristo, mas não quer dizer que na nossa vida a gente não possa ter paz. Acho que são assuntos que tem que ser abordado cada um de uma maneira, tá? A gente tem que fazer a divisão correta dos assuntos. Realmente, Cristo veio para trazer a paz com Deus, ótimo, né? Mas ele pode também trazer a paz para as nossas vidas em alguns momentos, tá? Pode ter momentos de paz. Senão ele estaria encontrando contradição com aquilo mesmo que é pregado nas Sagradas Escrituras, o que eu acredito que ele não veio fazer isso. Sabe quando você procura aquele parente que você não conversou há anos e de repente vocês fazem uma ceia para vocês comemorar a paz e a reconciliação e todos ficam felizes? Pois é, irmão. Jesus é o cordeiro que está na mesa morto para poder trazer de volta a paz de nós com Deus. A culpa é toda nossa. Nós chutamos o lixo e saímos de casa. Jesus foi nos buscar e espancaram ele. Tiraram a vida dele para que nós pudéssemos voltar para casa. Nós é aquele rebelde e desobediente. E o filho mais velho, vendo o pai triste, saiu para nos buscar. E a vida dele ficou no caminho para que nós pudéssemos voltar em paz e ser recebido de braços abertos por Deus. Entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa. Se Deus deu o filho por nós, que é o que ele tem de mais precioso na sua glória. Imagina você agora como pai e uma mãe, se a tua casa começar a pegar fogo agora, o que é que você pega correndo e sai de dentro da sua casa? Porventura? Aquela velha estratégia, né, de aumentar a voz para despertar. Eu também estava meio quase sonolento aqui, essa música aí. Ele tem que mudar um pouco essa música aí. Não é o seu filho, a sua filha, ou seu neto, ou a sua netinha, e isso não significa que ele é a coisa mais preciosa que você tem? E a Escritura diz que Deus deu para nós, enquanto nós éramos pecadores e longe de Deus, inimigos de Deus, ele nos deu o filho. Você já imaginou o que é que ele não está preparando para nós? Você já parou para pensar o que é que ele não vai nos dar na sua glória? Isso está escrito na sua palavra. Isso o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se ele deu o filho quando nós éramos inimigos, quando mais agora? O galardão é grande. É óbvio que nós não estamos servindo a Deus por galardão. Nós servimos a Deus porque o amamos. Essa é uma questão, né, de revelação. Vamos lá. Olha só, eu fui até procurar aqui uma definição bonitinha, né? Revelação é uma manifestação sobrenatural da vontade de Deus que ocorre por meio da profecia, né? A revelação traz clareza e entendimento para o corpo de Cristo, que é a igreja. E versículos são 1 Coríntios 14.
tá? Texto que eu acabei de ler, né? Então, a revelação é a profecia. É uma ordem dada que se alguém tiver uma revelação, tá lá essa ordem dada, 1 Coríntios 14, este deve falar, né, para que a edificação da igreja seja ordenada e clara. Acho que está bem claro se a gente tira de 1 Coríntios 14. Cadê a revelação aí? É uma mensagem muito bonita que ele está fazendo, tudo com alguns erros, a gente já está ponderando, algumas observações também. Mas cadê a revelação sobrenatural? Que até então essa revelação é natural dele, ele produziu uma revelação natural dele, é uma mensagem natural dele, que ele pegou, produziu bonito. Cadê a revelação sobrenatural de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras? Né? Aqui, 35 minutos, estou louco para ouvir essa revelação, não vi nada. Vamos lá, meu cara, acelera aí. Porque ele nos perdoou, mas essa exortação é só para nos mostrar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós, e ele está atento a cada momento da nossa vida e a cada oração. Às vezes você acha que Deus não ouve a sua oração, Deus ouve até as suas reclamações que você faz de pé, quem dirá as suas orações, porque para você orar, o filho dele teve que morrer. Está ouvindo todas, irmão. E ele já ouviu desde a primeira. Então por que Deus não me atendeu? Porque como Jesus Cristo também orou 3 vezes, pedindo se possível passar o cálice, e o cálice não passou. E esse recado tem coisas que nós temos que passar. Tem coisas que você tem que passar, irmão. Até que fim, alguma coisa. Isso daí é o mais próximo de revelação que a gente vai ter. Depois de 36 minutos, a pessoa está sentada lá, 36 minutos, ele falou alguma coisa mais próximo de uma revelação, que parece ali que ele não leu dessa vez. Parece que ele não leu. Parece que ele não leu 36 minutos depois. A gente já viu estudo, já viu uma mensagem produzida por ele. Aí daqui a pouco surge algo parecido com uma revelação, né? Aí é uma questão de fé, a pessoa acredita se quer. Aí eu não vou entrar em detalhes. Irmão, seria muito fácil e muito cômodo servir a Deus e nada de ruim mais acontecer com a gente. Todo mundo seria cristão. Quem que não seria cristão? Mas você prova o seu amor, que com barriga cheia, com barriga vazia, eu amo a Deus. Com todos os meus filhos do meu lado, ou sem nenhum deles, eu amo a Deus. Voltou para a mensagem pré-produzida, né? Voltou para algo pré-produzido, nada de revelação aqui. Segue o vídeo. Levando uma vida tranquila ou uma vida debaixo de guerra e de tribulação, eu amo a Deus. É essa a mensagem que nós passamos para o céu. Para os anjos que estão na expectação, vendo a ação daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para nos dar. Na epístola do apóstolo, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração Voltou o estudo, vamos lá. Geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando isso. Vocês são sacerdote, vocês são um povo santo, exclusivo, que Deus tirou das trevas e fez vocês luz. É interessante aqui, né? Quando os irmãos falam sobre nós sermos um povo santo, habilitados à busca pela santificação, ele critica, né? Ele critica, já vi um vídeo ele criticando isso. Mas na palavra dele ele pode falar, a coligação não pode. Interessante. Ele fez de vocês não luz, maravilhosa luz. Ou seja, nós somos instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por ele aqui na terra. É para contar a todos quanta diferença ele fez na nossa vida. De nada. Ou seja, nós somos um povo santo, que busca a santificação, que somos instrumento dele aqui para espalhar o evangelho. Olha só que coisa! Mas você critica a CCB por falar isso. Então você está sendo revelador ver essa palavra do Josafá Agra, que ele já era de novidade, queria entrar em contradição. Então, ou seja, só é verdadeiro quando ele fala, né? Quando os irmãos da CCB falam isso, não é verdadeiro. Então, qual que é o parâmetro? É a verdade ou a mentira? Não. A verdade ou a mentira vai depender da boca de quem fala. Se Josafá Agra fala, é verdade. Se algum irmão da congregação que está no Brasil falar, é mentira. Então, o parâmetro para a verdade é Josafá Agra. É reveladora essa pregação dele. A gente está conhecendo que a gente já sabia sobre ele, né? Mas está ficando mais escancarado isso. Para alguma coisa. Nós não éramos nada. Hoje nós somos alguma coisa. De rejeitados para aceitos. E cheios de vida em Cristo Jesus. Não desanime, irmão. Na sua partida, na minha. O que nós...
Um pouquinho de revelação, vamos lá. Aí é questão de fé, mas tudo bem, vai um pouquinho de revelação. O que está nos aguardando, o que nós temos para ver, você vai dizer, valeu a pena estar com Cristo. Todos nós sabemos isso. E em Romanos, no capítulo 1, o conhecido capítulo 1, versículo 16 e 17. Voltou para a mensagem. Assim, acho que de revelação até agora, acho que somando as partes aí que ele deu para se perceber algum tipo de revelação, acho que deu 2, 3 minutos. Né? Vamos lá, vamos colocar 3 minutos para ajudar ele. 35 minutos, 27 e um estudo, né, que não tem lá em Coríntios para fazer estudo, mas ele fez. E o resto de mensagem que ele produziu ali, que dá para ver que ele lê. Isso que 3 minutos só de revelação. Né? Então, tá meio complicado, né? 17, onde fala da justificação pela fé, justiça de Deus. Cristo foi feito justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é uma notícia que devemos ter orgulho de proclamar. Esta mensagem extraordinária que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todo ser humano que confia nele, de tornar justo os seres humanos em um único ato, em um único golpe. Ele transforma você de injusto para justo. O ato da fé. Somente. Como o irmão mencionou hoje aqui, falando e testemunhando, o bandido Dimas. Um bandido sem absolutamente obra alguma. Um exemplo de alguém, de uma vida que você não deveria... Teve um testemunho, aquilo que eu falei, como ele já foi direto já para a palavra dele aí, então teve testemunho, ótimo, legal, maravilha. Seguir, em um único golpe, em um único ato de fé, ele foi salvo. Dimas é uma prova de que a salvação é unicamente pela fé. Nós temos a Bíblia mandando nós ter e mandando nós apontar e anunciar, e você tem o ato de Dimas, que é um fato que ocorreu. Ele é a palavra em ação, o bandido salvo. Eu sei, o bandido salva, a salvação é pela fé, tranquilo. E aquele que tem fé batiza, só para colocar aqui. É que Dimas ali é... Dizem que o nome dele era Dimas, tá? Ninguém sabe qual que era o nome do ladrão da cruz, ninguém sabe, não está na Sagrada Escritura o nome daquele ladrão da cruz que pediu ali perdão para Deus, né? Para Jesus Cristo. Ninguém sabe o nome dele, porém, né, tem alguns documentos antigos que apontam ali que o nome dele era Dimas. É a tradição, bem, ok. E entrando na frente de todos, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cumprindo o que Jesus Cristo diz, os bandidos e as prostitutas entrarão na nossa frente, apontando para aqueles homens arrogantes. Porque na presença de Deus só existe 2 tipos de povos: aqueles que rejeitaram seu filho e aqueles que se ajoelharam na cruz pedindo perdão dos seus pecados. Não existe povo justo, povo bom, povo que serve a Deus na terra, um povo que louva a Deus, um povo... Não, existe pecadores, ponto final. Existe um pecador orgulhoso que acha que pode alcançar justificação através da sua própria vida, através de suas próprias obras. Existe aquele que fala, eu não tenho capacidade. Não, aí depende da interpretação. Então, existem pecadores arrependidos que buscam a santificação não por mérito seu ou por alguma força sua, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos habilitar às boas obras. Tá? Tem uma diferença. Né? Os que nós da congregação, né, aqueles que são cristãos, tirando a questão denominacional, aquele que é cristão é chamado de santos. Por que aquele cristão é chamado de santos? Porque nós estamos em um processo de santificação. Esse processo, ele vem de nós? Não, é o Espírito Santo trabalhando e nos habilitando às boas obras. Então, quanto mais estivermos próximos de Deus, Ele, através do seu Espírito Santo, nos habilita às boas obras. Então, não é algo nosso, não é algo que vem de nós. Não é um mérito nosso, é o Espírito Santo trabalhando de nós. Mas nós temos que estar do lado dele. Se a gente escolher se afastar dele, as obras desaparecem. Isso é até visível, né? Você pega, tem muita gente que diz, nossa, mas aquele irmão era tão crente, agora olha só a situação que ele está. Por quê? Está se afastando de Deus. Quando ele era crente, tão crente como falava, que ele estava próximo dele, de Deus, estava buscando a Deus. Era aquele crente convicto, buscando, santificando, né? Ele está próximo de Deus, o Espírito Santo trabalha cada vez mais na vida dele, habilitando as boas obras. Quando a pessoa se afasta de Deus, né, e se aproxima do mundo, essas boas obras vão desaparecendo. Por quê? Porque não é dela. A pessoa não é a pessoa que faz essas obras, é o Espírito Santo. Por isso que temos que estar cada vez mais próximo do Espírito Santo, cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais próximo. Né? Por isso que na congregação é tanto pregada a busca pela santificação. Vamos nos santificar, irmandade, vamos santificar, vamos buscar a Deus, vamos buscar a Deus.
capacidade alguma, e ele cai de joelho e pede misericórdia, Senhor, misericórdia. E para esse que pede misericórdia, a própria palavra de Deus, Jesus Cristo fez uma parábola e disse, uma única palavra, tem misericórdia de mim que sou pecador, foi embora justificado, ou seja, foi aceito por Deus. Irmão, a situação do homem, o homem não tem nenhuma situação de se vangloriar diante de Deus. O nosso único ato é de confissão. Nós temos que confessar o tamanho da nossa pequenez, que nós não somos nada, somos devedores e pecadores. E Jesus Cristo entrou na nossa frente para nos justificar diante de Deus. É atrás dele que nós temos que andar. Como assim? Falando dele a todo momento. Quando for orar, é o nome dele. Quando for falar, é ele, é o nome dele. Ele tem que estar na frente. Nós não nos salvamos. Legal, né? Na congregação tudo é feito em nome do Senhor Jesus. Inclusive, você entra lá, tá escrito lá, em nome do Senhor Jesus. Bacana, né? Cada vez mais. É interessante, né? Essas coisas. É interessante. Interessante. Irmão, é ele que nos salvou a cada um. A cada um que pisar no céu foi salvo por Cristo. Não foi por nós. Ninguém tem condição alguma de se levantar na presença de Deus. Quanto mais se levantar e querer se justificar. Porque quando você tenta se justificar, você não sabe que você está rejeitando Jesus. E essa é a pior de todas as ofensas. Tem muito que tenta se justificar aí através de um canal. Tá? Tem canais aí do YouTube. As pessoas ficam tentando se justificar, se achando melhor do que os outros, dizendo grandes conhecedores e criticando denominações legítimas e evangélicas. Fica a dica. Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, religiosos orgulhosos do nosso tempo, eles vão se levantar naquele dia, eles estão naquele grande dia e ainda não entenderam o evangelho. Eles estão lá vendo tudo e vão falar assim, Senhor, nós expulsamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós atendemos batismo em teu nome, nós atendemos reuniões de mocidade em teu nome. Cada ato desses que eles tentam se justificar, eles estão rejeitando Cristo e não percebem. E Jesus... Aí volta a criticar a congregação, né? Eu digo mais, tá? Já que você está falando da congregação, eu digo mais, tem muitos que tem canais no YouTube, se justificam, se acham alguma coisa, falam para os outros, vai lá pregar evangelho, mas fica atrás de um computadorzinho e não prega evangelho coisa nenhuma. Tem muitos que se acham adultos, se acham conhecedores da Bíblia, mas não entendem nada. Tem muitos que pregam heresias de perdição, aí depois falam, mas eu não evangelizei, vai chegar naquele dia, né? Eu tinha um canal do YouTube, Deus, eu pregava eu pregava o verdadeiro evangelho. O Cristo vai falar assim, mas você combatia uma obra legítima e cristã, você jogou um monte de gente no inferno, então você não vai entrar aqui não. Nem vai contra-argumentar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Nós não podemos nos justificar, ninguém tem essa condição. Depois de Cristo, depois de crer, o que nós fazemos hoje são atos de santificação para que o nome de Deus seja glorificado em nossa vida a partir de hoje. E mesmo assim, você vai continuar errando, vai continuar pecando, porque é isso que esse corpo faz. Como eu já falei aqui outras vezes, para você entender a natureza pecaminosa, irmão, é como se você estivesse no mar. O fundo do mar é o âmago do seu coração e do pecado. Está toda hora te puxando para baixo e você está lutando para permanecer em cima. Essa é a nossa vida se santificando para Deus. Em alguns momentos você perde a força e desce. E daqui a pouco Deus ele te dá força e você levanta mais um pouco. E é a nossa vida de justificação. Mas o ato de salvação é só pela fé. E a vida que hoje eu entrego para Deus é, Senhor, eu quero viver agora para ti. Eu quero que os atos da minha vida possam glorificar o teu nome. E nas vezes em que eu não consegui, me perdoa. A gente tem que ter o desejo, mas também tem que ter a busca. Ele foca tanto no desejo, no querer, mas também tem que ter o processo da busca. E ele é nosso. Nós temos que nos aproximar de Deus. É uma escolha nossa. Está esquecendo desse fato. Mas tudo bem, está falando da busca, do desejo. Está até se emocionando. Está se emocionando. E nos momentos em que eu não tiver força, Senhor, quando eu afundar, tem misericórdia de mim. É isso que Deus quer, que a gente entenda o quão pequeno nós somos e como nós precisamos da misericórdia dele todos os dias. Não é só o dia do batismo, é todos os dias. Como diz... É um pouquinho de revelação aqui. No Salmo 23, eles gostam daquele salmo, mas esquecem o último versículo. Davi, como pecador, fala, eu agradeço a Deus porque eu sei que sua misericórdia vai me acompanhar por todos os dias da minha vida. Porque Davi sabia, todos os dias eu vou cair, todos os dias a misericórdia. E também o Senhor será o nosso pastor. Péssimo exemplo você usar Salmos 23, uma vez que você não acredita em providência material, tá? Porque ali está dizendo que o Senhor é um pastor e nada me faltará. Quer dizer que ele suprirá também as necessidades materiais, como supriu as necessidades materiais de Davi. Então, péssimo exemplo aí. A misericórdia dele vai estar lá para me levantar. Péssimo exemplo porque ele não acredita que Deus pode só suprir as necessidades materiais. Não acredita, por exemplo, em Filipenses, que está escrito que Deus suprirá todas as suas necessidades quando ele fala em direção à igreja. Esse é um cristão. O evangelho, o trabalho dele é para mostrar o tamanho da santidade dele, de Deus, o quão nós somos afastados e o quão caídos nós estamos, porque só assim você vai poder glorificar a Deus do jeito correto, sabendo da grandeza dele, da santidade dele, e que Cristo é o único modo que possa nos ajudar a estar diante de Deus sem ser condenado.
Aí voltou de novo. Ele tem algumas pincelagens do que pode ser uma revelação. Estou dizendo que é. Estou dizendo que pode ser uma revelação. Mas sempre volto para a questão da mensagem pré-produzida, né? Ele já abandonou o estudo. Então tá, 27 minutos de estudo. Mas ele naquela mensagem pré-produzida dele. Não tem outro modo, não tem outro caminho. E em Romanos, aqui nós vamos finalizando essa pregação, irmão. Porque essa pregação tem a ver com o tempo de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo o tempo do Evangelho, irmão. É o momento de falar. E se você não fala, Deus não vai operar no meio das pessoas, dos lugares onde você está. E é nesse ponto que nós vamos chegar agora. Mais essa passagem bíblica. Romanos, se vocês quiserem abrir, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O versículo 11 está falando assim. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, a Bíblia está falando que todo que crer nele não será confundido. Ninguém que confia em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. E isso para nós, irmão, não mudou. Ou seja, não importa qual seja o seu antecedente religioso, ou o seu antecedente de vida, ou até mesmo o seu antecedente criminal. Não importa. Quem clamar por salvação com fé, alcançará. Quem clamar será salvo. A salvação é crer. O que é crer? É crer que eu sou um pecador, não posso me chegar a Deus, Jesus morreu no meu lugar, então eu creio que o sangue dele é o sangue expiador e purificador, e ele é o meu salvador. Todo aquele que confessar Jesus como o cordeiro que Deus deu para nos salvar, será salvo. E aí entra a grande questão. Mas você pode agora, ouvindo isso, indagar dizendo, como eles clamarão se eles não conhecem o Evangelho? É por isso que o versículo seguinte desse texto, versículo 14 e 15, está dizendo exatamente assim. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que levam o Evangelho. Irmão, você está entendendo que a salvação de muita gente está praticamente em tua mão. Você precisa levar o Evangelho. Lança essa semente que no dia da angústia está dentro dele. Ele vai lembrar que você pegou para ele. Jesus é a salvação. Clame a Jesus. Busca Jesus Cristo como seu Salvador. E isso o Espírito Santo vai trazer adiante. Um pouquinho do que parece ser uma revelação. Vamos lá. Na memória dele. Todo aquele que clamar. Mas como que ele vai clamar se ele não sabe quem clamar? Ele não conhece nem a história de o que Jesus veio fazer. Esse é justamente o nosso papel. É nisso que essa pregação está querendo chegar hoje. Está querendo trazer aqui a nossa parte, o nosso tempo de trabalhar no Evangelho. De evangelizar, irmão. Está sobre cada um de nós. Se eu tivesse ficado no sofá, não tivesse feito a minha tarefa, aquilo que Deus colocou no meu coração, muitos não teriam crido. Muitos. E essa responsabilidade tem que estar em todos nós. Todos nós, se todos todos nós temos que evangelizar, tá vendo? Não podemos ficar parados na frente de um computadorzinho, né? Tem que arregaçar as mangas e evangelizar, né? África, Europa, América Central, Norte, Oceania, Ásia. Tem que botar as coisas aí para ir, né? Vamos lá? Trabalharem, o Evangelho será espalhado para mais pessoas. E você nunca saberá em qual daqueles a semente vai brotar. Porque isso só... A congregação faz isso. E você critica ela. Por quê? Ela está fazendo chegar o evangelho aos quatro cantos do mundo. É como outras denominações também. E você se opõe a ela, inclusive combate ela. Você causa divisões nela. Interessante isso. Entre Deus e cada uma das almas. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabe, irmão, em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a eles? E como alguém contará a eles, a não ser que alguém os envie? Como está escrito aqui. Alguém tem que enviá-los. E é Deus. E através de quem? Mais uma vez, esta mensagem que foi escrita na palavra de Deus e que estamos lendo aqui e que nos levou até Romanos para dizer a todos nós que estamos, Deus está mandando cada um de nós. Deus está dando ordem e Ele vai operar. Deus está com o Espírito Santo junto de cada um de nós, esperando nós abrirmos a nossa boca para Ele atuar. E por isso que a Escritura clama. Uma visão, uma grande visão de tirar o fôlego. Uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Mas nem todos estão preparados para ver ou agir. Isaías, na época de Isaías, ele falou, quem será? Quem vai dar ouvidos à nossa pregação? Quem deu ouvidos? Ele fala mais ou menos assim, quem deu ouvidos à nossa pregação? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa só palavra de tudo isso? A questão é o seguinte, antes de crer, você tem que ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Tudo que eles estão ouvindo agora não é nada. Você está carregando a coisa mais importante para a vida dessas pessoas, o Evangelho. Deus foi buscar cada um de nós, enfiados e atolados dentro da religiosidade. Um mar de heresia e de engano, mas Deus nos alcançou lá. E Ele não foi nos buscar para deixar nós ociosos. Mar de heresia e de engano, tem uns canais aí que é o mar de heresia e de engano, que, pelo amor de Deus, só causa divisão e dissensão no meio do povo de Deus. É tempo de trabalhar. É tempo de levar o Evangelho e anunciar a sua palavra, para quando chegar os últimos dias da nossa vida, a gente possa ir embora satisfeito, sabendo, Senhor, atuei, trabalhei, e vi a sua mão trabalhando junto de mim, Senhor. A tua mão poderosa e maravilhosa, levantando pessoas do pó, mortos, gente que não tinha mais vida, e que hoje, Senhor, estão fazendo o que eu faço agora, se tornaram portadores da mensagem do Evangelho. Vai, irmão, confia na palavra de Deus em Cristo. Você não precisa de nada mais, além do que uma bela de uma boca, 2 pés para te levar onde você precisa ir e anunciar o Evangelho de Cristo. E Ele salva. Digo mesmo para você, vai lá evangelizar, meu cara.
fará muitos através da sua vida, da sua boca e da palavra que Deus vai te usar. Essa mensagem da palavra para hoje, Deus abençoe a todos. Amém. 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 Eu volto aqui para a nossa irmã Esther. Amém. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa. Agora vai agradecer ali, né? Oração. Vamos ver um pouquinho a oração aqui. Vamos ver. Trabalhemos, irmãos, né? Trabalhemos, tenhamos coragem de Não deixou. Eu queria ouvir. São Mateus, né? O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, o nascimento de Jesus. Esse aqui já é outro. Depois a gente vê. Fica para a próxima esse daqui, tá? Fica para a próxima. Já quase mais de 1 hora aqui deu. Então, pessoal, que a gente viu uma palavra evangelística, né? Mas de revelação mesmo, acho que eu teve o quê? Uns 6 minutos? Acho que ele aumentou um pouquinho ali, 6 minutos. 6 minutos de pregação de acordo com as Sagradas Escrituras. A gente teve estudo, teve mensagem produzida e, assim, palavra que é bom não teve. Então, ele não está de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A gente viu que, se fosse mesmo analisar, teve o quê? 6, eu vou colocar 8 minutos aqui, 8 minutos, uma palavra de 54 minutos, 8 minutos só que está de acordo com as Sagradas Escrituras. 8 minutos, muito pouco, é muito pouco. É mais estudo, 27 minutos, boa parte da palavra foi estudo. A outra parte foi mensagens que ele produziu, e a revelação que é bom ficou aí. Coisas que, assim, analisando, é que parecem ser, né? Não é achismo, são opiniões, não é achismo, né? É opiniões, minha opinião. Então, quer dizer, muito pouco. Muito pouco. Então, ele não está de acordo com 1 Coríntios 14. Tá? Isso é uma palavra evangelística. Todas as palavras têm que ser assim? Não. Porque a revelação, ela vem de Deus. A prioridade é o evangelho, temos que propagar o evangelho. A congregação faz isso bastante. Né? Mas Deus pode também falar com o seu povo. Então ficou aí a análise, tá? Encerrando por aqui, já ficou bastante longo esse vídeo. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude a gente a combater esses canais aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.